Olá, estamos aqui quase nos últimos módulos do curso, né? O nono módulo, né? Só temos mais um módulo bônus que fala sobre algumas síndromes dolorosas. Esse módulo, né, que vocês estão vendo agora, estão assistindo, é um módulo que a gente considera um módulo bastante gerencial, administrativo, de gestão, né? E como parte desse módulo, eu vou falar um pouquinho hoje sobre segurança do paciente, que tem tudo a ver com o perfil dos pacientes, que dor que a gente trata. Não é só em relação à dor, mas de um modo geral é um assunto que vem crescendo com um grande volume de publicações e de resultados interessantes que vem modificando sim a nossa prática, né? Segurança do paciente, ela é algo que já desde 2013, junto com essa portaria do Ministério da Saúde, visa ações para reduzir ao mínimo aceitável o dano desnecessário associado à atenção à saúde. A segurança do paciente vem trazer para discussão, pôr em pauta, o percentual significativo que a gente tem de mortes causadas dentro dos ambientes hospitalares por erros, por falhas de processo, né? Hoje, né, a gente sabe que essas falhas de processo, muitas vezes, pode levar a um dano, né, leve, moderado, permanente ou até um dano fatal. Na história da enfermagem, a Florence Nightingale já tinha essa preocupação com a segurança, embora não tivesse esse nome, né? Porque ela se preocupava com a qualidade do cuidado, as condições de higiene, né? Instituiu várias estratégias para garantir aos pacientes que estavam sob seus cuidados uma efetividade com menor risco de dano para ele. E ela falava, pode parecer talvez estranho, no princípio, enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente, né? Um lugar onde oferece a cura, oferece a melhoria, o controle da qualidade, a recuperação, ser um hospital extremamente perigoso por expor o paciente a várias situações potenciais de dano e prejuízo. Sabe-se hoje que andar de avião em vias aéreas comerciais é considerado uma atividade mais segura. O risco de morte é 1 a cada 4,5 milhões de decolagens, né? É o meio de transporte mais seguro. Já se a gente for fazer uma analogia com o ambiente hospitalar, nos hospitais o risco de morte por erro em escala global é de 1 óbito a cada 300 internações. Então, o risco de sofrer um evento adverso de qualquer tipo, né, seja ele de qualquer grau de dano, é 10%, ou seja, 1 em cada 10 pacientes. E aí, e nesse estudo publicado, que gerou bastante impacto, né, e impressionou muito, né, quem leu, né, no Canadá, a atividade de risco maior é a atividade de hospitalização, é mais perigoso, é como se a pessoa que estivesse dentro do ambiente hospitalar, ela tivesse também o mesmo risco, né, comparado a quem estivesse fazendo um alpismo, né, como mostra nessa figura, né. É mais seguro dirigir, trabalhar em construção, fazer mergulho, bug jump, do que estar dentro do ambiente hospitalar, né? Então, isso traz que o percentual de vidas perdidas por ano dentro do ambiente hospitalar é extremamente alto e, com isso, torna-se um ambiente extremamente perigoso. Por isso, a regulamentação no Brasil em 2013, conforme eu citei, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Hoje, temos várias sociedades de classe, inclusive o nosso Conselho Regional de Enfermagem, com um comitê de segurança do paciente, justamente para quê? Para implantar gestão de risco,
envolver pacientes e familiares nas ações, ampliar o acesso à sociedade às informações, produzir, sistematizar e difundir conhecimentos e fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde. Então, se a gente está falando num curso de atualização, né, em dor, com foco na enfermagem, esse tema não poderia ser deixado de lado nem esquecido, né? E essa regulamentação que veio através da RDC 36 de julho de 2013, institui essas ações justamente para que as instituições possam se preparar e se organizar, né, com a implantação desse núcleo de segurança do paciente, que é algo mandatório em serviços de saúde hoje, que desempenha papel fundamental em todo o processo de implantação do plano de segurança do paciente. Mas o que é essa segurança do paciente? Essa segurança, esse plano de segurança do paciente é baseado em 6 metas internacionais, né? E, dentre as metas internacionais, nós temos, identificar corretamente o paciente, então, isso é muito pertinente, vamos trazer para cá, para a nossa realidade de dor. É importante nos procedimentos, né? Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, né? Nós trabalhamos com dor com equipe inter e multidisciplinar. 3, melhorar a segurança na prescrição do uso e na administração de medicamentos. Trabalhamos com medicamentos de alta vigilância para controle álgico, né? Estão totalmente pertinentes ao perfil dos nossos pacientes. 4, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Fazemos procedimentos minimamente invasivos. A medicina intervencionista da dor cresceu absurdamente, promovendo alívio, controle e melhora da qualidade dos pacientes com dor. Então, sim, estamos, sim, focados na segurança do paciente. 5, higienizar as mãos para evitar infecção, que em qualquer área isso é pertinente, e 6, reduzir o risco de quedas e úlcera por perdição. Esse talvez um pouco menos para a nossa realidade, mas todos esses, né, essas metas de segurança, elas cabem perfeitamente na nossa área de atuação, que é a dor, né? A segurança na prescrição de uso de medicamentos, que é algo que a gente precisa ter bastante clareza, porque isso envolve muito a educação, não só nossa de profissional, quanto profissional, especificamente nós, enfermeiros, mas também o que nós oferecemos para o nosso paciente, a educação do paciente. Então, é promover práticas seguras no uso de medicamento em estabelecimentos de saúde, seja ele no seu consultório, seja ele um ambulatório, público ou privado, ou seja ele dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente tem que ter bastante segurança em todos os processos, onde todas as etapas devem ser basadas cientificamente e as etapas dos processos assim estabelecidos devem ser seguidos, né, com bastante rigor, para justamente não termos, né, o desprazer e o infortúnio de expor o nosso paciente a um risco de uso indevido de prescrição e administração de medicamentos. Em relação à cirurgia segura, né, temos sim que estar atenta à lateralidade, à demarcação do local, né, onde vai ser o procedimento, né, no joelho direito ou no joelho esquerdo, né, isso é uma lista de verificação, de checklist, que é extremamente pertinente, que o profissional da equipe envolvida nos procedimentos deve ter um cuidado bastante especial. Aqui segue uma série de procedimentos, né, que visa a verificação de segurança, da segurança cirúrgica, né, o time-out tão famoso, né. Para que tudo isso é importante? Para que a gente possa fazer a gestão desse risco. Uma vez no módulo de protocolos, onde estabelecemos passo a passo para os procedimentos, protocolos clínicos de tratamento de diversas síndromes dolorosas, de tratamento da dor aguda, da dor crônica, onde o profissional tem um papel bastante definido nesses protocolos, nós precisamos mensurar isso, vamos falar um pouco disso aqui também, mas a gestão de risco nos dá a grande oportunidade de entendermos, avaliarmos o que nós estamos oferecendo
em termos de segurança do paciente e como nós podemos analisar esses resultados e propor melhorias para o processo. Então, a gestão de risco, né, ela é uma aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de risco e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem da instituição. E aí, é muito importante que cada serviço, seja ele pequeno, médio ou grande, promova ações que visam a gestão de risco no seu serviço. Sabemos que a gestão de risco nos dá a possibilidade que, diante de um incidente, né, que é um evento, uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário ao paciente, possa ser identificada. E esse evento possa ser avaliado em relação à possa ser notificado em relação à sua presença, né, desse incidente ou desse evento. E isso faz com que a gente possa analisar a repercussão desse evento. Se ele foi um evento que foi o potencial significativo para o dano, mas o incidente nem chegou a ocorrer, né? Por isso, muito interessante seguirmos as etapas de cada processo, ou ele foi um incidente que não atingiu o paciente, ou ele foi um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Ou pior, é um incidente que resulta em dano ao paciente, ou seja, um evento adverso. E quando a gente fala em evento adverso, temos que classificar também esse evento. Ele pode ser um evento com dano leve, ou seja, ele atingiu o paciente, mas ele manifestou sintomas leves, perda de função, ou até um dano mínimo ou moderado, mas de uma duração rápida. E apenas intervenções mínimas foram necessárias. Ou ele é um evento, um incidente com dano moderado, que o paciente sofreu um incidente, permanece sintomático e até requer necessidade de intervenção. Alguns outros procedimentos ou tratamento adicional, com aumento do tempo com isso de internação, com dano ou perda de função permanente ou a longo prazo. Ou ainda, esse incidente causou um dano grave. O paciente sofreu o incidente, possui necessidade de intervenção para suporte da vida, ou intervenção clínica cirúrgica de grande porte, causando diminuição da expectativa de vida com grande dano ou perda de função permanente ou de longo prazo. Enfim, infelizmente, pode acontecer um incidente com dano catastrófico, que dentro das probabilidades, gente, em curto prazo, o evento causou ou acelerou a morte do paciente que sofreu o dano. E não só porque você nunca viu, que isso não aconteça. Infelizmente, isso está presente dentro de diversos ambientes de saúde. A gestão de risco traz a possibilidade para analisar esses eventos em relação à sua causa e seu efeito, onde podemos utilizar diversas ferramentas de qualidade. A mais usada, né, dentro do da nossa realidade, né, dentro da área de saúde, é conhecido também como diagrama de Ishikawa, que é o nome do seu criador, mas o nome dele é espinha de peixe, né, que a gente comumente chama, né? Ele permite o quê? Uma reflexão profunda sobre os fatores contribuintes para o incidente de segurança, favorecendo assim uma análise e tomada de decisão efetiva, onde a gente analisa os materiais, o meio ambiente, a máquina, a mão de obra, a metodologia e as medidas. E é muito interessante essa ferramenta para que a gente possa rever todo o processo envolvido no dano, no incidente, e assim propormos melhoria para evitarmos ou até barreiras para que esse dano mais grave não ocorra, né? Então, veja, aqui é só um exemplo, né, didático, né, de como analisar, né, todo um evento que causou um óbito ao paciente, né? Então, o que foi a tarefa, né? Foi a ausência de um protocolo de trauma, não cumprimento do protocolo de classificação de risco, né? Em relação à liderança, a escala de revezamento da enfermagem não estava sendo cumprida, a ausência de rotina de trabalho no pronto-socorro, escala dos cirurgiões não deixava claro qual era o profissional escalado, não havia emissão de laudo do período noturno, né? Em relação ao paciente,
houve lesão de vaso por PAF, com sangramento ativo em coxa esquerda. E material, faltou um equipamento para verificação de sinais vitais no pronto-socorro. Do ambiente, a sala não estava preparada, do indivíduo não havia prescrição de classificação, exame radiológico, etc. e tal. Então, veja, isso tudo toda essa análise promove a possibilidade, né, proporciona para nós a possibilidade de analisarmos cada evento, né? Um incidente, ele é sempre multifatorial, né? Ou seja, pode estar envolvido em infraestrutura, processos e pessoas, né? E muitas vezes mais de um, né? Por isso ele é multifatorial, né? Então, é muito importante a gente ter clareza e análise para que a gente possa identificar cada fator desse envolvido e assim a gente poder corrigir para que novos eventos não ocorram, né? É muito importante a gente, né, ter clareza, né, das defesas e das falhas, né, os pontos positivos e os pontos negativos. E sempre os pontos negativos vai ser uma oportunidade de melhoria, para que a gente cada vez mais estabeleça as barreiras e filtros para que evite que falhas e dano ao paciente chegue de uma maneira mais catastrófica possível. Tá? Hoje, estima-se que bem mais do que 50% das atuais práticas seguras passa pelo cuidado da enfermagem. E por isso a importância de mantermos segurança e a qualidade do nosso cuidado, pois isso acelera a recuperação do paciente, reduz complicações e falhas e eventos adversos, reduz o tempo de internação e do custo hospitalar, a organização da equipe de trabalho e, o melhor de tudo, a satisfação dos pacientes e seus familiares. Veja o quanto de responsabilidade nós temos. E estarmos aqui nesse curso só faz ficar extremamente feliz com vocês participando, porque vocês estão preocupados com a segurança do seu paciente. Tratar a dor, saber fazer uma boa avaliação, educar seu paciente, é uma maneira muito ética e responsável para a gente garantir a segurança do nosso paciente. Enfim, mais uma vez agradeço aqui, e deixo aqui uma mensagem bem interessante do Alexander. Todo projeto humano é falível. A primeira regra de segurança é pensar no impensável. Um grande abraço e até a próxima aula.